Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para a leitura da palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos 6, versos de 8 a 15. Atos 6, versos de 8 a 15. Todo mundo achou? Amém? Quem não tiver com Bíblia, dá para seguir aqui pelo telão, aqui pela TV, tá? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Amém? Diego, ora por nós, por favor, pela palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra querida. Que venha ser enxertada nas nossas situações, abençoar essa palavra, e aquele que vai falar, vai conosco. Tudo venha servir de acordo com a tua honra, para a tua glória, que nós possamos sair daqui, Senhor, com essa palavra no coração, entendendo que tudo é para mim e para ti. Assim nos vai te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Como o pastor propôs, nós estamos seguindo uma série de mensagens de pregações, seguindo o livro de Atos. Começamos desde o princípio do livro de Atos, desde Atos 1, e domingo passado não, porque foi o irmão Vieira que esteve conosco, mas domingo retrasado, o pastor ministrou em Atos 6 também. E a gente está seguindo aí, depois da ministração do pastor, estamos continuando com Atos 6, de 8 a 15, que conta a história de um homem de Deus, escolhido para servir ao povo de Deus, chamado Estevão. Relembrando, Deus escolhe Estevão como escolheu vários outros homens, porque os discípulos, os apóstolos, eles precisavam de pessoas que estivessem cuidando da comunidade. Eles precisavam se reservar a oração e reservar a pregação da palavra, e as viúvas os órfãos, as viúvas, estavam precisando de atenção, e foram escolhidos homens de Deus, servos de Deus, para trabalharem e ajudarem no templo, na igreja, e nessas situações de que o povo precisava de auxílio, para que os apóstolos pudessem se reservar somente a oração e a administração da palavra. E dentre eles, um desses homens que é escolhido é Estevão. Estevão, ele é mencionado aqui, citado por Lucas no livro de Atos, como um homem diante da vontade e do coração de Deus. E quando Deus escolhe e usa homens e mulheres de Deus, muitas vezes os opositores vão se levantar contra essas pessoas. Quando Deus começa a usar poderosamente um de seus filhos, de seus servos, os opositores se levantam.
Mas outra coisa que a gente pode entender que, além da oposição, o Senhor nosso Deus sustenta aqueles que permanecem fiéis ao Evangelho e à sua palavra. O Senhor nosso Deus sustenta os seus. Amém? Voltando para um contexto histórico, para a gente relembrar, né? O livro de Atos, ele vai ser um registro fiel do avanço do Evangelho, da igreja, né? Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O Senhor Jesus prometeu aos discípulos, em Atos 1:8, que eles seriam cheios do Espírito Santo e fariam coisas maiores do que ele já tinha feito. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E tudo o que acontece em Atos é cumprimento dessa promessa do Senhor, dessa promessa após a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes. Relembrando, né, que a gente viu aqui, desde o começo de Atos, a igreja, depois do derramar do Espírito, ela começa a crescer rapidamente. Em Atos 2, nós vemos que 3.000 pessoas se convertem. Em Atos 4, nós vemos que o número dos discípulos começa a aumentar grandemente. Em Atos 5, a gente percebe que multidões começam a se converter e a aceitar o Senhor. Mas à medida que a igreja cresce também uma oposição contra a igreja de Deus. Nós vemos que muitos dos discípulos e dos apóstolos, eles sofreram várias ameaças, sofreram perseguições, falsos testemunhos, julgamentos que foram forjados contra eles, prisões. Paulo foi preso, Pedro foi preso, João, Tiago, muitos outros receberam açoites, foram espancados, foram colocados em grilhões. E agora surge um novo estágio de perseguição. Antes a perseguição era em cima dos apóstolos. Agora a perseguição é sobre toda a igreja. O alvo não é mais somente os líderes, os apóstolos, mas agora o alvo da perseguição é toda a igreja do Senhor. E diante de toda essa perseguição, de tudo isso que está acontecendo, Deus levanta um homem chamado Estevão. Um homem simples, um homem comum, que foi escolhido para servir ali dentro da igreja, cuidar das coisas do dia a dia da igreja que estava surgindo. Estevão não era nenhum apóstolo, Estevão não era um pastor principal da igreja, de qualquer uma das igrejas, não era uma figura famosa, não era uma pessoa expoente na comunidade, uma pessoa de destaque. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que Estevão, mesmo não sendo nada disso, Estevão era um servo de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém? A gente pode lembrar que o pastor ministrou no último domingo que ele trouxe a palavra, que os discípulos precisavam então se dedicar à oração e ministração da palavra. E escolheram essas pessoas para estar no serviço da igreja. E a gente pode até afirmar que essas pessoas foram escolhidas, foram os primeiros diáconos, assim como o diácono Marinho, né? Foram os primeiros diáconos daquela igreja primitiva, que foram escolhidos para auxiliar os líderes da igreja. E dentre esses homens, se destacava Estevão por ser cheio do Espírito Santo e por Deus usá-lo para realizar sinais e maravilhas através do poder de Deus na vida dele. A história nos ensina que Deus usa os servos dele e mostra também como esses servos, como esses homens de Deus devem se portar diante das perseguições e do que acontece sobre eles. O primeiro ponto que Deus quer tratar em nossas vidas essa noite é que Deus capacita os servos dele. Deus capacita aqueles que Ele escolhe para a sua obra. Amém? Então, vamos colocar isso na nossa mente e lembrar. Deus capacita aqueles que Ele tem escolhido. Amém? Aqueles que Ele escolhe para a sua obra. No versículo 8, a gente vai ver que Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais
entre o povo. O interessante aqui é que Lucas, ele começa a descrever o texto, né, falando quem era a pessoa de Estevão. Estava havendo uma perseguição ali sobre a vida de Estevão, e Lucas podia muito bem falar primeiro sobre os opositores do evangelho, chegar e dizer, não, existiam uns homens que estavam perseguindo os cristãos e que perseguiram os discípulos, e depois esses homens perseguiram Estevão. Mas antes de apresentar os inimigos de Estevão, Lucas apresenta o caráter daquele homem chamado Estevão. Antes de Lucas falar sobre a perseguição da igreja, falar do sofrimento que ia acontecer com Estevão, ele apresenta a capacidade espiritual daquele homem. Olha o que é que ele fala sobre Estevão. Estevão era cheio de graça. A graça de Deus estava sobre a vida de Estevão. O ministério dele, a vida dele, era resultado do poder de Deus na sua vida. Depois, ele diz que Estevão estava cheio de poder. E esse poder não era poder do próprio Estevão, mas o poder era do Espírito Santo. Não vinha da sua força, não vinha da sua inteligência, não vinha do seu falar, da sua eloquência, não vinha da sua inteligência, da sua capacidade humana. Mas esse poder vinha direto do Espírito Santo do Senhor. Era o poder do Espírito Santo de Deus na vida de Estevão. Estevão tinha o mesmo poder que foi prometido em Atos 1:8, que desceria sobre nós o Espírito Santo e ele nos moveria a fazer coisas muito maiores do que Cristo fez. Estevão era uma prova viva das palavras do próprio Jesus Cristo e uma mostra do cumprimento da palavra de Deus no meio do seu povo e no meio da igreja. E ele completa dizendo que Estevão realizava sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas acompanhavam a vida de Estevão por onde ele passava. Deus estava confirmando ali, publicamente o testemunho da vida de Estevão. E precisamos entender que Deus não chama pessoas capacitadas. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus chamou o pastor Luciano, porque o pastor Luciano estudou, fez um curso de teologia, ele conhece a Bíblia, ele leu a Bíblia várias vezes, ele é preparado, ele é capacitado, mas grandes homens de Deus, eles não eram capacitados. Moisés se sentiu incapaz diante de Deus. Ele disse a Deus, eu não, Senhor, eu sou ruim de fala, eu não sei falar direito, eu não sei me expressar, como é que eu vou chegar diante do faraó para falar? Jeremias se sentiu incapaz e disse, Senhor, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu não tenho capacidade. Gideão se sentiu incapaz e disse, eu sou fraco, eu não sou ninguém. Como é que eu vou liderar? Como é que eu vou ser um juiz de Israel? Mas Deus usou cada um desses homens, cada um deles. E Estevão não foi diferente. Estevão era um homem simples, comum, mas um homem que se colocou diante de Deus e disse, Senhor, faz a tua obra na minha vida e me usa para fazer a tua vontade. E Deus usou Estevão. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do mundo, ele comparava a vida cristã com um moinho de vento. As pessoas veem aquelas engrenagens do moinho funcionando, rodando, as pás rodando ali o tempo todo, e pensam assim, esse moinho aí está gerando força sozinho. Que bonitinho, ele rodando ali sozinho, mas não é isso. Esse moinho ele só consegue se mover por causa da força do vento. E a gente não consegue ver o vento. A gente vê o moinho se mexendo, rodando. E do mesmo jeito, o Espírito Santo faz em nossas vidas. Nós somos como esse moinho de vento. Nós não nos movemos por conta própria. Porque se nós formos nos mover por conta própria, nós não vamos conseguir sair do canto. Mas quando o Espírito Santo, ele derrama o seu poder sobre nós, quando o vento do Espírito sopra sobre nossas vidas, nós conseguimos nos mover como esse moinho. Amém? E às vezes você pode dizer, mas
Irmão, eu sou limitado. Eu sou fraco. E a gente continua dizendo essas coisas para nós mesmos. Eu não tenho recursos para servir a Deus. Eu não tenho treinamento para servir a Deus. Eu não tenho experiência. E eu não sou igual ao pastor, eu não sou igual ao irmão Daniel, eu não sou igual ao diácono Marinho, eu não sou igual a fulano, a cicrano, eu não sou igual aos meus irmãos aqui, eu não tenho o que ele tem, o que ela tem. Mas Deus não procura nenhum servo dele com qualificação. Deus não está procurando nenhum currículo. Quando você vai para uma empresa, você leva um currículo. Mas para Deus não precisa você trazer um currículo para se apresentar diante dele, não. Lucas, ao escrever sobre a vida de Estevão, não menciona nenhum currículo de Estevão. Lucas não fala que Estevão sabia pregar, evangelizar, tinha experiência em visitação nos lares, que ele tinha know-how para poder visitar viúvas e órfãos, que servia no templo tantas vezes por semana, que dirigia cultos. Lucas, a única coisa que fala sobre a vida de Estevão, ele mostra que Estevão era um homem servo de Deus, que estava assim à disposição de Deus e se tornou cheio do Espírito Santo para operar sinais e maravilhas através do Espírito Santo de Deus. Amém? Se você já tiver alguma capacitação para servir, amém. Tudo bem, mas isso não é o essencial. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos não é se eu sou capaz de servir a Deus, mas é se eu estou dependente diante do Senhor, se eu estou aberto, pronto para servir, pronto para ser usado por Deus, pronto para ser templo do Espírito Santo, pronto para ser usado pelo Senhor, assim como Estevão, para operar sinais e maravilhas através do Espírito Santo. Que a gente possa refletir sobre isso. O segundo ponto é que quando se é fiel a Jesus Cristo, quando a gente se coloca diante de Deus, no momento que a gente disser assim: Senhor, estou aqui, me usa, eu me coloco diante de Ti para ser Teu servo, para o Senhor fazer o que quiser através de minha vida, vai surgir oposição, vai surgir dificuldade. Os versículos 9 e 10, vai dizer que levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos. Na sequência do texto, nós vamos ver que no versículo 8, Deus está operando na vida de Estevão, fazendo sinais e maravilhas, mas no versículo 9, logo um versículo depois, mostra que a oposição se levanta contra a vida de Estevão. E essas coisas vão acontecer, a gente vai ver isso aí repetidamente no livro de Atos. Esses opositores que estão aí contra a vida de Estevão, eles pertenciam à sinagoga dos libertos. Eram judeus da diáspora que vieram da separação de Israel. Eles voltaram, estavam morando em outros reinos, estavam longe, e eles voltam para lá. Possivelmente eram descendentes de escravos que foram libertos pelo Império Romano e tinham forte influência sobre os judeus de Jerusalém. E quando esses homens ouviram Estevão falando as verdades do Evangelho, eles reagiram com raiva, com hostilidade. No versículo 10 diz que eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele estava falando, o qual Estevão falava. E vejam algo importante aí. Eles não conseguiram resistir, derrotar os argumentos de Estevão, porque os argumentos de Estevão eram fundamentados na palavra de Deus. Os argumentos de Estevão eram a verdade do Evangelho que estava escrita na palavra. E era a mesma Bíblia que eles liam, o Antigo Testamento. Estevão foi ali e pegou vários elementos do Antigo Testamento, falou de Abraão, falou de vários servos de Deus, homens de Deus, que se dispuseram diante de Deus e que aquelas pessoas estavam falando sobre Jesus Cristo.
e eles não aceitam essa verdade do Evangelho. Mas Estevão estava fazendo a vontade do Espírito Santo. E quando um servo de Deus age através do Espírito Santo, quando ele fala através do Espírito Santo, não existe contra-argumento. Esses homens, os libertos, eles não conseguiram refutar as escrituras que Estevão estava usando, não conseguiram responder às verdades que Estevão estava falando através do Espírito Santo, e não porque eles não tinham capacidade para isso. Eles eram influentes na sinagoga, na comunidade, alguns deles eram professores e mestres, mas não pela capacidade humana, pelo estudo, pelas escrituras. Mas o problema deles era outro. Não era um problema intelectual, era um problema espiritual. Esses homens preferiam viver nas trevas do que se abrirem para a verdade do Evangelho. Os libertos, eles não queriam ver a luz de Jesus Cristo, a luz do Espírito Santo que estava sobre Estevão. Jesus disse em João 3,19: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O Evangelho verdadeiro, ele confronta o orgulho do ser humano, ele confronta a autossuficiência, ele confronta o pecado do ser humano. E quando o ser humano prefere ficar do jeito que está, quando ele se fecha para o Evangelho e para o poder do Espírito Santo, como fez Estevão, ele se incomoda. O pecado que está ali nele, ele começa a incomodar e cria ódio, cria ranço, cria oposição contra a palavra de Deus. Conta-se uma história que um homem, ele vivia num quarto escuro em um porão, e ele já estava ali naquele quarto escuro, no porão, ali há mais de um ano, vivendo sem luz, e ele já estava conformado ali a viver sem ter luz nenhuma naquele quarto. E aí ele pensa assim: rapaz, vou comprar uma lâmpada. Aí ele sai, compra uma lâmpada, tira a lâmpada queimada do bocal, coloca a lâmpada nova e acende a luz, aperta o interruptor. Quando ele aperta o interruptor, ele vê que o quarto que ele estava ali, ele acha camisa que ele não achava mais há mais de um ano, tinha perdido, calça, sapato, um monte de papel amassado, roupas mofadas, e ele começa a ver ratos e baratas andando por ali, a parede caindo no reboco, o teto caindo nos pedaços, e aí ele olha para tudo aquilo e diz: rapaz, é melhor ficar com a lâmpada apagada mesmo. Ele vai, tira a lâmpada nova do bocal, bota a antiga queimada e volta a viver do mesmo jeito. Ele diz: se eu não olhar para isso, daqui a pouco eu vou esquecer e vou ficar bem do mesmo jeito que eu estava. Assim é o coração do ser humano também. Assim é a vida do ser humano quando ele não se abre para a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo, a luz que vem através da palavra do Senhor. Quando a luz é acesa em um quarto escuro, ela revela tudo o que estava escondido. A luz não faz mal a ninguém. Ela não queima, ela não fere, ela não fala, mas ela mostra a realidade. E Estevão, através do Espírito Santo, ele estava abrindo luz, revelando os pecados daqueles homens. E eles não estavam contentes. E muitas vezes a gente prefere apagar a luz do que lidar com aquilo que a luz revela. E foi isso que aconteceu com os opositores de Estevão. Eles preferiram apagar a luz de Estevão, ao invés de lidar com a verdade que a luz do Espírito Santo estava revelando. Não estranhe, meus irmãos, quando vocês estiverem falando de Deus, evangelizando, falando para alguém sobre Jesus Cristo, e encontrarem oposição sobre sua vida. Jesus disse em João 15:20, se perseguiram a mim, eu, Jesus Cristo, também não vão perseguir a vocês? Não é o servo maior do que o seu senhor? Não é o servo maior do que o seu senhor? Não é o servo maior do que o seu senhor? Se perseguiram a mim, não vão perseguir a vós? Jesus Cristo foi perseguido, foi colocado numa cruz. E será que nós vamos ser diferentes?
Quem é fiel a Cristo, um dia vai sofrer rejeição, um dia vai ser ridicularizado, um dia vai ser incompreendido, um dia vai ser perseguido. E se isso nunca aconteceu com você, irmão, alguma coisa deve estar errada, pode estar errada na sua vida cristã. Você precisa reanalisar, rever. Em algum ponto você pode precisar consertar alguma coisa na sua vida. Quando a verdade não pode ser refutada, ela é caluniada. Nos versos 11 a 14, diz que esses homens, né, que se levantaram contra Estevão, por ter falhado no debate, na conversa com Estevão, eles mudaram de estratégia. Eles subornaram pessoas, eles subornaram homens para que mentissem, para que caluniassem e para que calassem a boca de Estevão. Instigaram o povo, mobilizaram os anciãos, levantaram falso testemunho contra a vida de Estevão. E as acusações são semelhantes às que foram feitas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente vê na pessoa de Estevão uma alusão a Cristo Jesus, um exemplo do ministério de Cristo Jesus. Do mesmo modo que Estevão foi caluniado, Jesus foi caluniado também. Acusaram Estevão de falar contra Moisés, de falar contra a lei, de falar contra o templo, de ser contra os costumes judaicos. Mas Lucas mostra que mesmo sobre a acusação, Estevão ainda estava andando nos passos de Jesus Cristo. E assim como nosso Senhor Jesus foi acusado injustamente, Estevão também foi. Assim como Jesus enfrentou falsos testemunhos, Estevão também enfrentou. Assim como Jesus compareceu diante do sinédrio para ser julgado, Estevão também esteve ali, diante do sinédrio para ser julgado. Quem segue a Cristo tem que estar sempre pronto e disposto a sofrer perseguições, sofrer confrontações, calúnias, difamações, assim como está escrito em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Nem angústia, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, porque nós confiamos no Senhor. E Estevão é a prova viva de que ele era um homem que, mesmo sendo caluniado, estava diante do Senhor, e era a prova viva de Romanos 8. E é engraçado, meus irmãos, que na atualidade do que é pregado hoje em muitos lugares, muitas igrejas, a gente vê até na televisão, né? Ser cristão, para algumas pessoas, tem que ser de um jeito que ela quer. Tem que ser de um jeito que não lhe traga dificuldade e traga somente vantagens e benefícios. Eu vou aceitar Jesus, mas para ter vantagem, para ter benefício. Eu tenho que ficar sempre, desde que eu fique tranquilo, na paz, ninguém me persiga, eu quero Jesus. Eu quero Jesus porque eu quero, como diz o paraibano, eu não quero ter nenhum aperreio. Eu quero aceitar Jesus para parar de sofrer. Sofrimento eu já sofro demais, então eu quero Jesus para eu parar de sofrer. Jesus acaba com o meu sofrimento. Eu quero ser próspero sobre a terra, eu quero ter um lugar de destaque na igreja e no céu, eu quero sombra e água fresca, afinal eu aceitei Jesus Cristo. Mas o Evangelho mostra que não é assim. A palavra de Deus mostra que é diferente. Jesus Cristo nunca prometeu popularidade, nunca prometeu riqueza, nunca prometeu ausência de sofrimento. Ele prometeu uma coisa, uma cruz. E ele disse: toma a tua cruz e me segue. E ao aprender sobre a vida de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, o questionamento principal que fica para nós é: será que nós vamos permanecer fiéis a Jesus Cristo quando formos injustiçados, assim como Estevão, quando formos mal compreendidos, quando nossa reputação for atacada, quando as coisas não forem do jeito que a gente quer? Se você já passou por alguma dessas coisas, ou se você está passando por alguma dessas coisas nesse momento, não fique triste, não se entristeça, porque saiba que mesmo passando por tudo isso,
Deus sustenta os servos deles no meio da perseguição. Amém? Esse é o terceiro e último ponto. Deus sustenta os seus servos no meio da perseguição. No versículo 15 diz: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Imagine, irmão, essa cena. Todo mundo julgando Estevão, todo mundo falando mal dele ali, todo mundo vendo que ele estava sendo julgado como uma pessoa errada, uma pessoa ruim. E quando as pessoas olhavam para o rosto dele, eles viam que ele tinha um semblante como um rosto de anjo. Estavam ali falsas testemunhas, líderes religiosos. A condenação dele já estava planejada por debaixo dos panos, né? Já estava certo que ele ia ser condenado. Mas o interessante é que Lucas, ele não vai destacar o sofrimento, a condenação, as acusações. Lucas fala sobre algo extraordinário. Estevão não estava com medo. Estevão não estava ansioso, não estava desesperado, não estava angustiado, não estava com raiva. Estevão estava com o rosto resplandecente, como um rosto de anjo. E aqui uma conexão, a gente pode voltar até o Antigo Testamento e lembrar de Moisés quando subiu ao monte para conversar com Deus, que ele viu aquela sarça ardente e o rosto dele resplandecia. E agora Estevão estava refletindo essa mesma glória do Senhor sobre a vida dele. O sinédrio que julgou ele tinha um maior poder de decisão naquele momento. Tinha autoridade, influência, poder político. Mas Estevão tinha um poder muito maior atrás dele. O poder que estava nele era a presença de Deus. E não se engane, meus irmãos, Deus preserva aqueles que pertencem a Ele. Perseverar não indica que somos fortes. Perseverar significa que Deus é fiel. Porque assim foi com José do Egito, foi assim com Daniel na cova dos leões, foi assim com Paulo e agora com Estevão. Foi e sempre vai ser assim com milhares de cristãos ao longo da história, com você, comigo, com todos nós. Horácio Spafford era um homem de Deus que escreveu vários hinos que foram cantados, em glória ao Senhor. E ele perdeu 4 filhas dele no naufrágio de um navio, quando o navio naufragou. E uma vez ao passar pelo local da tragédia, ele escreveu um hino com o título Eu Sou Feliz com Jesus. E perguntaram a ele: Horácio, como é que você, passando por tudo isso, perdendo 4 filhas, você ainda consegue fazer uma música e dizer que é feliz com Jesus? E ele diz que não são as circunstâncias, não é o que acontece na vida dele que vai fazer com que ele se separe, com que ele fique distante de Jesus Cristo. Amém? Talvez Deus não remova imediatamente o seu sofrimento. Talvez Deus não cesse a oposição contra a sua vida, as lutas que você está passando. Talvez Deus não silencie agora os seus inimigos, mas Ele promete algo muito melhor. A presença dEle, a graça do Espírito Santo, o sustento do Senhor, a fidelidade do Senhor em sua vida. Uma coisa que tem que servir de ensinamento para todos nós nessa história da vida de Estevão, é que apesar de toda a glória que resplandecia em Estevão, da sua calma, da sua confiança em Deus, o verdadeiro herói dessa história não é Estevão, não é o homem que está ali, mas o verdadeiro herói dessa história é Jesus Cristo. Pode observar o paralelo entre Estevão e entre Jesus Cristo. Jesus foi cheio do Espírito Santo e aqui Estevão também estava cheio do Espírito. Jesus realizou vários sinais, Estevão também estava realizando vários sinais através do Espírito Santo. Jesus enfrentou uma forte oposição religiosa, Estevão também. Jesus foi acusado falsamente, Estevão também. Jesus esteve diante do sinédrio para ser julgado, Estevão também. Jesus
permaneceu fiel até o fim, e Estevão também. Então, o que Lucas quer nos ensinar no relato da vida de Estevão é que um discípulo de verdade, ele se torna igual ao seu mestre. Se nós somos discípulos de Jesus, somos seguidores de Jesus, temos que buscar a cada dia nos tornar mais parecidos com Jesus Cristo. Então a mensagem do texto de hoje, de Atos 6, é que Deus capacita, Deus sustenta, Deus glorifica aqueles que são fiéis a Ele, que são fiéis a Jesus Cristo, mesmo quando encontram oposição diante do Evangelho. E será que nós estamos dispostos a seguir Cristo, mesmo quando isso custar alguma coisa para a gente? Será que a gente está disposto a permanecer fiel, mesmo com críticas, mesmo com oposição? Irmãos, a mesma graça que sustentava a vida de Estevão, ela continua disponível para você e para mim hoje. A graça do Espírito Santo. O mesmo Jesus Cristo que estava fortalecendo Estevão, ele está aqui hoje, ele reina em nossas vidas hoje. O mesmo Espírito Santo que capacitou Estevão habita em todo verdadeiro crente. E que Deus nos dê a coragem de Estevão e a fidelidade daqueles homens de Deus apóstolos. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e tenha pensado assim: mas eu queria ter essa coragem que Estevão teve. Mas a grande pergunta para a gente hoje à noite não é se eu tenho a coragem de Estevão, mas é se eu estou pronto para me colocar diante de Deus, para que Deus possa me usar, assim como Ele usou Estevão. Será que eu estou disposto? Será que eu estou preparado para me colocar diante do Senhor? Porque não era a inteligência de Estevão, não era a força de Estevão, não era a sua relação com Jesus Cristo. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Estevão entendia isso. Estevão sabia que ele tinha pecados. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nosso maior problema não é financeiro, não é espiritual, não é social, não é político. Nosso maior problema pode ser espiritual. Assim como aqueles judeus libertos, nós podemos estar separados de Deus por causa do nosso pecado. E nenhum esforço do ser humano pode resolver isso. Nenhuma religião, nenhuma boa obra, nenhuma tradição cristã, nenhuma moralidade. E por isso foi que Deus enviou Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho para que Ele pudesse viver uma vida perfeita que nós não podemos. Para que Ele mostrasse na cruz o sacrifício vivo e santo e Ele carregasse os nossos pecados. E Jesus Cristo recebeu sobre si a ira que era colocada para nós, que nós deveríamos receber. Mas no terceiro dia, Ele venceu a morte, o pecado e ressuscitou. A salvação que vem do Senhor, ela não pode ser conquistada, nós não temos esse poder. A salvação é recebida, é dada, não pelas obras, mas pela graça do Senhor. Não é pelo nosso mérito, é pela fé em Jesus Cristo. E talvez a gente ainda possa acreditar que nós podemos chegar a Deus através de nossas forças. Mas a palavra do Senhor nos convida a deixar de lado a nossa autoconfiança, o nosso poder. Assim como aqueles homens confiavam na sinagoga, confiavam no poder que eles tinham, aqueles judeus confiavam na sua força, que nós possamos agir como Estevão e confiar na força do Espírito Santo e do poder de Deus. E aqui nós podemos ver uma diferença muito grande entre Estevão e aqueles homens. Ambos conheciam as Escrituras, ambos frequentavam a igreja, mas só um lado desses dois conhecia
verdadeiramente o Senhor. Só um lado tinha intimidade verdadeira com Deus. E é possível, meu irmão, a gente estar perto da religião, mas estar longe de Deus. E que a gente possa nessa noite se arrepender mais uma vez dos nossos pecados, nos colocarmos diante de Cristo, confiarmos no Senhor, entregarmos nossa vida a Cristo. Porque o mesmo Salvador, o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Cristo que recebeu Estevão em glória, está recebendo nossas vidas hoje. João 6,37 diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E se você ainda não entregou sua vida ao Senhor, coloque-se diante de Deus, porque hoje é dia de nos colocarmos diante do Senhor, em arrependimento pelos nossos pecados. Hoje é dia de confiar no Senhor Jesus Cristo, hoje é dia de salvação para nossas vidas. Amém? E encerrando, nós temos duas maneiras de sair daqui da igreja hoje. A primeira maneira é da gente admirar a história e a vida de Estevão e dizer: que homem de Deus, que homem do Senhor, que homem íntegro, um homem que se colocou diante de Deus, que estava cheio do Espírito Santo, que fez sinais e maravilhas, que teve o rosto resplandecente naquele momento que estava sendo acusado, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E a gente guardar essa história da vida de Estevão em nossas vidas e ficar com ela. E o outro jeito de sair daqui é nos colocarmos diante do Senhor e nos rendermos a esse Cristo que sustentou Estevão. E dizer: Senhor, que o Senhor faça comigo, assim como o Senhor fez com Estevão. Que eu coloque minha vida diante de Ti e que a minha vida seja a semelhança da vida de Cristo. Ao invés de guardar a história, que a gente possa viver essa história com Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe.